O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O salmo está em Jeremias, capítulo 31. Um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. No dia de amanhã, iremos celebrar o Domingo de Ramos, iniciando, por assim dizer, a Semana da Paixão, a qual podemos analisar que o comportamento humano ele vai sendo gradativamente construindo acerca da violência. E podemos perceber que a violência ela é resultado da divisão. Vejamos que Deus quer reunir, mas a humanidade insiste em viver na divisão. E a divisão é um sinônimo da palavra diabolos, ou seja, aquele que divide. E nesse sentido, toda a ação intencional de destruição, opressão, dividir meramente para prejudicar é diabólico. A violência crescente e o plano de matar Jesus, ela só é crescente pois o ser humano não entende a dimensão de união. E com isso, um apontamento para a humanidade é que ou nos deixamos reunir por Deus, ou nos perdemos nas nossas próprias divisões interiores, entendendo que toda a divisão começa no íntimo do ser. Aquilo que as ações expressam já é manifestação interior. E na primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 21 ao 28, é o contexto do exílio. Israel está fragmentado politicamente e espiritualmente. E Deus promete: eu os reunirei, farei deles um só povo e terão um só rei. E vejamos que aqui há alguns termos fortes. No hebraico, kabas, reunir, juntar, não é apenas juntar fisicamente, mas restaurar a identidade. E vejamos que hoje, por mais que seja fácil reunir várias pessoas fisicamente no mesmo ambiente, seja para um show, para um espetáculo, de uma dimensão religiosa, lotam-se arenas, mas se não houver uma restauração de identidade, a ruptura ela permanecerá. E há também o termo aqui berit, aliança, que é um vínculo vital, irrevogável, iniciativa divina. Enquanto nós continuarmos olhando para o próximo e as preocupações e as necessidades do próximo e do mundo, e nós nos tornarmos indiferentes, a divisão ela continuará. E aqui há o termo de shalom, a paz. Não a ausência de conflito, mas plenitude, a ordem restaurada. O mundo que busca a paz, ele busca por de fato ordem. Não uma ordem de uma imposição da lei do mais forte. É uma ordem que busca restaurar em termos de consciência para dar sentido à vida. Mas aqui o povo estava dividido externamente em reinos, corrompido internamente, idolatria. A promessa de Deus é dupla, unidade externa e cura interior. O que é dito? Farei com eles uma aliança de paz. Deus não oferece apenas solução política, ele oferece reconciliação ontológica com ele, ou seja, ontológica do ser. Se nós não estivermos interiormente resolvidos perante Deus, as atitudes humanas serão falhas e com falhas na divisão. E o salmo de hoje, quando remete à dimensão que o pastor guarda o seu rebanho, e aparece a imagem do pastor que conduz, protege, reúne e cuida pessoalmente, o povo disperso encontra segurança não em estruturas, mas de uma presença que guia. E com isso, no evangelho de hoje,
no Evangelho de São João, capítulo 11, dos versículos 45 ao 56. Se nós analisarmos pelo contexto, após a ressurreição de Lázaro, ocorre uma divisão. Alguns creem, outros denunciam. O mesmo milagre gera fé e rejeição. E aqui já há, por assim dizer, uma reunião ou o início de um pensamento que busca o quê? Matar a Jesus. O sumo sacerdote declara: é melhor que um só homem morra pelo povo? E aqui está uma ironia teológica profunda. Ele fala politicamente, mas realiza uma profecia sem saber. Cristo morrerá não por conveniência política, mas por redenção universal. Mas para chegar até o ponto, há um nascimento de uma conspiração, mas antes de nascer a conspiração, é o coração, é a consciência que já estão desviadas de Deus. E aqui há uma necessidade de institucionalizar a violência. Há medo? Sim, mas o medo se torna ódio. É uma escalada da violência do e se ao mate-o. A violência nunca começa com um golpe, ela começa com um pensamento. Basta observarmos a progressão. O medo, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos. A racionalização, Caifás usa a lógica da conveniência, é melhor que morra um só homem pelo povo. E a decisão, a partir daquele dia, decidiram matar Jesus. E vivemos em uma sociedade que escala o ódio. Começamos cancelando alguém em nossas vidas, na internet. Passamos a desumanizar as pessoas no nosso dia a dia. E muitas vezes aquelas que pensam diferente e terminamos justificando a violência em nome de um bem maior. E o sistema de Caifás ainda está vivo. Ele mata o inocente para manter um status. Jesus é a vítima de quem prefere a ordem, a verdade e o poder ao amor. E vejamos que desde o início da semana, nas leituras, Jesus, ao desarmar as mãos daqueles que queriam tacar pedras na mulher, Jesus também foi ameaçado com pedras. Jesus não nega que o pecado não exista, mas provou que quem carrega uma pedra no bolso perde o direito de falar de justiça. E essa violência, ela está no nosso dia a dia. O trânsito, a grosseria no mercado, a intolerância familiar, a falta de paciência, é uma pedra que guardamos. Jesus olha para Caifás e para os acusadores da mulher com o mesmo olhar, um olhar que revela a verdadeira violência, nasce da incapacidade de olhar para dentro. E se passamos, ou estamos chegando ao fim dos 40 dias, ao entrar aí a Semana Santa, 40 dias de Quaresma, e simplesmente, e tão simplesmente, tivermos feito um jejum de comida ou de coisas externas materiais e nada mudou dentro de nós, o caminho foi um caminho totalmente desviado da verdadeira religião. Nós não podemos aqui achar que mansidão é ser bobo. Mansidão não é passividade. Mas nós também não podemos tentar justificar que falar de fé ou ter o posicionamento é justificável ser violento. Não faz sentido. Há um limite. Jesus nos ensina que a prudência é uma virtude cardeal. Retirar-se de um ambiente tóxico ou de uma ameaça não é falta de fé, é sabedoria. Retirar-se daquilo que não vai agregar justifica e nos santifica. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante